Olá, sejam bem-vindos ao debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A iniciativa conta com a parceria da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, de onde falamos neste momento. Eu sou Ricardo Ferraz e terei a honra de mediar o debate, que conta com a presença dos seguintes candidatos: Márcio França, do PSB, Guilherme Boulos, do PSOL, Bruno Covas, do PSDB, Gilmar Tato, do PT, Joyce Hasselmann, do PSL, e Arthur Duval, do Patriota. O candidato do Republicanos, Celso Russomano, foi convidado, mas declinou por problemas de agenda. Lembramos que estamos ao vivo no site veja.com e também no YouTube e no perfil de Veja no Facebook. Antes de começarmos, vamos às regras do debate. O debate Veja e Vote tem 4 blocos. No primeiro, os candidatos trocam perguntas entre si. O participante que abre o bloco é previamente definido por sorteio. Ele escolhe para quem irá dirigir uma pergunta de tema livre. A pergunta deve ser elaborada em até 30 segundos. O adversário tem no máximo 1 minuto e meio para a resposta, seguidos de 30 segundos para a réplica e mais 30 segundos para a tréplica. Em seguida, o candidato que respondeu escolhe para quem fará a próxima pergunta. Ele não pode questionar quem lhe dirigiu a pergunta, nem escolher quem já respondeu anteriormente. No segundo bloco, os candidatos respondem às perguntas temáticas previamente elaboradas pelos alunos da ESPM, sob a supervisão da redação de Veja. O mediador é quem lê a pergunta dos estudantes. O candidato tem 1 minuto e meio para a resposta e um outro candidato deve comentar em até 1 minuto, seguido de uma tréplica de 1 minuto. No terceiro bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si. As regras são as mesmas do primeiro bloco, já apresentadas. O quarto bloco é reservado para as considerações finais. Cada candidato tem 1 minuto e meio para mandar um recado diretamente ao eleitor. A qualquer momento, um candidato que se sentir alvo de injúria, calúnia ou difamação por parte de um adversário pode pedir direito de resposta. Uma comissão julgadora irá determinar se ele será ou não concedido. E para abrir o primeiro bloco com perguntas entre os participantes do debate, foi sorteado previamente a candidata do PSL, Joyce Hasselmann. Pelas regras estabelecidas, ela será a última a responder. Obrigado pela presença, candidata, para quem a senhora irá dirigir o seu questionamento. Bom dia a todos, eu dirijo ao prefeito Bruno Covas. 30 segundos, por favor. Prefeito, bom dia. Fico feliz que o senhor veio no debate, porque nos últimos o senhor não compareceu, e eu quero falar um pouquinho sobre o peso dos impostos no bolso do cidadão que mora aqui em São Paulo. PT e PSDB aumentaram absurdamente o IPTU. Foi uma faca no pescoço e no bolso do cidadão. Eu tenho proposta para resolver isso. Quero saber o que o senhor pretende fazer em relação ao IPTU no pós-pandemia e também, aproveitando, o senhor se compromete a não aumentar a tarifa de ônibus em São Paulo? Prefeito Bruno Covas, obrigado pela presença. 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado. Bom dia a todos. Queria começar parabenizando a Veja e a SPM pela oportunidade de realização desse debate, comentar a todos os candidatos, candidatas pela presença aqui hoje. Bom, o IPTU, metade dos contribuintes do IPTU ou são isentos ou pagam uma alíquota menor. E somente a outra metade é que paga a alíquota cheia. Eu fico triste quando eu vejo a candidata defender redução de IPTU na cidade de São Paulo. Redução de IPTU significa retirar dos pobres para dar para os ricos, porque é do IPTU que sai o recurso para a área da saúde, é do IPTU que sai o recurso para a área da educação, é do IPTU que sai o recurso para a área da moradia, né? Enfim. Portanto, o IPTU ele tem um efeito progressivo, pagando mais quem mora em residências maiores, em bairros mais bem localizados da cidade de São Paulo. A redução de 20% de IPTU, como defende a candidata, beneficia aqueles que têm mansão
nos jardins, beneficia os grandes contribuintes. O tempo, por favor. 30 segundos para a réplica. Eu entendo que o prefeito fique triste quando eu falo em redução do IPTU, até porque não é no bolso dele, né? A gente está falando do bolso da população. Dá para fazer sim, candidato, e dá para fazer através do corte do dinheiro que vai para as máfias. E tem máfia que não acaba mais, a começar pela máfia dos transportes. 4 bilhões no ano que vem é a projeção em média de dinheiro público que vai para a máfia do transporte por uma passagem tão cara e um serviço tão ruim. Dá para cortar o IPTU de forma linear em 20%. Sua tréplica, por favor, em 30 segundos. Candidata, o subsídio no ano que vem deve ficar em torno de 2 bilhões de reais. A senhora não deve conhecer muito bem a cidade de São Paulo e o nosso orçamento. Tem apenas 1 ano e meio como deputada. Fica um pouco mais na vida pública, conclua o seu mandato de deputada, tenha um pouco mais de experiência de gestão pública e, quem sabe, daqui a 8, 12 anos, volte a disputar a Prefeitura de São Paulo. Bruno Covas, agora quem escolhe para quem irá dirigir a sua pergunta. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta para o candidato Gilmar Tato. 30 segundos. Candidato Gilmar Tato, eu tenho focado a minha campanha em temas relacionados à cidade de São Paulo. Mas há um tema que é a preocupação de todos os paulistanos e paulistanas, é uma preocupação mundial, é a Amazônia. Eu queria saber qual é a opinião do senhor da política do governo federal, da proteção da nossa biodiversidade e da agenda climática. Cumprimentar a SPM, a Veja, cumprimentar a candidata, os candidatos e cumprimentar quem está nos assistindo. Com certeza, quando se fala da proteção da Amazônia, nós pensamos em Bolsonaro, por tudo que ele não tem feito em relação à questão ambiental. Mas aqui, prefeito Bruno, a prefeitura podia dar um exemplo, por exemplo, fazendo uma cidade mais permeável, fazendo uma cidade onde nós podíamos estar dentro de uma Mata Atlântica e plantando mais de 1 milhão de árvores da Mata Atlântica. Isso a gente não vê por parte da prefeitura. Uma política de resíduos sólidos, ampliando inclusive a reciclagem de lixo, a parte orgânica, plantando verduras, fazendo hortas comunitárias através de cooperativas. E mesmo a parte da reciclagem propriamente dito, tirar os atravessadores, o papel, o vidro, o plástico, poder ser encaminhado para a indústria e gerando empregos para essas pessoas que necessitam desse emprego. E a gente não vê isso por parte da prefeitura, Bruno. 30 segundos para a réplica. Vejam como o candidato Tato representa a velha política. Ao invés de tratar de um tema que deveria unir a todos nós, insiste na velha briga PSDB-PT. Se for reeleito prefeito da cidade de São Paulo, vou ampliar a certificação dos produtos amazônicos, que hoje se refere apenas à madeira, para que a gente possa ter mais produtos certificados na cidade de São Paulo, e vou também colocar produtos amazônicos na merenda escolar. 30 segundos para a tréplica, candidato. É uma pena, Bruno, que em 4 anos você não fez isso e fala que vai fazer agora, só porque é época de eleição. Eu sim pus produtos de qualidade na merenda escolar. Almoço de verdade, janta de verdade, quando fui secretário de abastecimento da Marta. E a gente não vê essa política de vocês. Vocês falam, mas não faz. Inclusive, na época do Fernando Henrique, aumentou muito o desmatamento na Amazônia. Candidato Gilmar Tato, a quem o senhor dirige a sua pergunta? Ao Bruno. Bruno Covas não pode responder porque ele já foi escolhido. O senhor tem Márcio França, Guilherme Boulos e Arthur Duval. Ao Guilherme Boulos. Boulos, a política do PSDB e a política do Dória e Bruno, e também a política do Russomano e o Bolsonaro, é uma política de desmonte do Estado, uma política de desemprego. As pessoas estão sofrendo, milhões de pessoas estão na rua da amargura, sem emprego, sem renda. Qual que é a sua proposta para emprego aqui na cidade de São Paulo? 1 minuto e meio para a resposta, candidato Guilherme Boulos. Bom dia a todas, a todos. Bom dia, Ricardo. Quero parabenizar a Veja e a SPM pela realização desse debate que é tão importante para a democracia.
Olha, Gilmar, eu acho que o que a cidade de São Paulo tem mostrado é que não quer repetir a tragédia do Bolsodória nessa eleição. São Paulo é muito grande, a prefeitura é muito importante para ser um puxadinho do Palácio do Planalto, como quer o Russomano, que não está aqui, ou um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, como quer o PSDB. Agora, nós vamos viver o ano que vem, se não tiver uma postura ousada do poder público, uma epidemia de desemprego e de miséria na cidade. Por isso, minha primeira medida, junto com a Luísa Erundina, vai ser criar uma renda solidária. A renda solidária, que vai variar entre R$200 e R$400, para atender até 1 milhão de famílias que estão em extrema pobreza, em alta vulnerabilidade em São Paulo, além de combater a miséria, ela também vai permitir que você ative a economia da cidade. Porque alguém que lá em São Miguel, em Guaianazes, em Parelheiros, receba esse dinheiro, vai gastar na padaria do bairro, no comércio do bairro, no mercadinho do bairro. Isso aquece a economia e gera emprego para a cidade. A renda solidária vai ser prioridade para mim. A cidade mais rica da América Latina não pode ter gente revirando lixo para comer. 30 segundos para a réplica. Nós vamos fortalecer a economia solidária, mudar o padrão de contratação da prefeitura. Por exemplo, os uniformes escolares, as roupas da rede hospitalar. Nós vamos fazer através de cooperativas, ao invés de uma empresa de fora, longe, contratar essas roupas, nós vamos fazer através de cooperativas nas regiões, nas subprefeituras, de forma descentralizada. Guilherme Boulos, para quem o senhor agora dirige a sua pergunta. O senhor tem à sua disposição Márcio França e Arthur Duval. Eu tenho a minha tréplica antes, Ricardo. Opa, perdão, desculpa. Tá bem. Acho importante essa tréplica, concordo contigo, Gilmar, temos que fortalecer a economia solidária e outra medida importante que nós vamos tomar vai ser as frentes de trabalho. Vamos criar em todas as subprefeituras frentes de trabalho para contratar mão de obra local do próprio bairro. Com isso, a gente vai vencer 2 problemas. Combater o desemprego com um salário digno para as pessoas e, ao mesmo tempo, melhorar a zeladoria da cidade. Com obra em calçada, não só em véspera de eleição, em rua, cuidar dos parques, das áreas de lazer e pequenas obras de infraestrutura. Agora sim, perdão, o senhor tem à sua disposição Arthur Duval e Márcio França. Eu vou perguntar para o Márcio França. Márcio, você agora tem dito que defende a moradia, quer resolver a situação da população em situação de rua e tudo mais. Agora, quando o Alckmin deixou o governo para você, você despejou centenas de famílias. Teve 3 despejos feitos no seu governo, e não por ordem judicial, por iniciativa do próprio Estado. Um em Itaquá, um no Grajaú, outro no Tatuapé, também aqui em São Paulo. Você jogou famílias na rua. Essa é a sua proposta para moradia, se você for eleito prefeito? 1 minuto e meio para a resposta, candidato Márcio França. Não, Boulos, isso aí é o que diferencia o jeito que eu entendo e o que você entende. Certamente não fui eu que despejei, deve ter sido a Justiça. É que você tem que respeitar a Justiça. Se houver uma decisão judicial, claro que o governo tem que cumprir. Se não cumprir, está fazendo errado, né? Quando você incentiva as pessoas a não cumprirem a Justiça, você não acaba incentivando as pessoas a fazerem o bem, né? É uma diferença clara do seu posicionamento em relação ao nosso. O que eu posso te garantir é que durante o período que eu fiquei como governador, nós entregamos milhares de casas. Aliás, foi o período que mais se entregou casa no estado de São Paulo. E aqui em São Paulo, nós vamos fazer lote urbanizado. Ao invés de simplesmente ocupar de maneira desordenada, nós vamos organizar com lote urbanizado e entregar para cada pessoa o cartão para ele comprar o seu material de construção. É mais fácil assim, é mais barato, dá para fazer muito mais. Uma casa no estado ou na prefeitura custa 130 e poucos mil reais, 120 e poucos mil reais. Com um lote urbanizado, você faz 8, 10 desse mesmo formato. Portanto, é muito mais rápido, muito mais prático, e é assim que a gente vai fazer. 30 segundos para a réplica. Sabe, Márcio, esse é o seu problema. Você fica tergiversando, você fica tentando ficar em cima do muro, ficar bem com todo mundo, e às vezes até falta com informação verdadeira, porque não foi por ordem da Justiça, foi o próprio governo do Estado que entrou nessas 3 áreas. Uma coisa é a ordem da Justiça, outra coisa é quando o próprio governo pede para despejar de áreas suas pessoas que estão morando lá. Isso Mas não pede pode para quem? acontecer. Isso não pode acontecer, Márcio. Vocês Não pode? despejaram gente. Mas agora pede para vem quem? nada. Gente, Só um segundo, eu vou pedir que a gente respeite o tempo estabelecido. O senhor vai ter 30 segundos para a tréplica, candidato. Por favor. Bom, vamos lá. Parece que o Márcio está um pouco exaltado, invadindo o meu favor. tempo. Eu estou hoje, hein, ocupando, Márcio? eu estou invadindo o teu tempo. Continua invadindo o meu Por tempo. favor, por favor. Ele Vamos, continua. 30 segundos para a tréplica, candidato Márcio França. Vamos lá ver se o Márcio se comporta dessa vez. Por favor, candidato, vamos Vamos lá. respeitar o tempo. Então,
Uma questão que é fundamental em política de moradia não é só vir aqui... Não, só um segundo. O senhor já falou 30 segundos. Não, ele invadiu o meu tempo inúmeras Não, vezes. mas Eu não vou ter a 5 segundos para o senhor. 5 segundos. 5 segundos? É o que estava faltando, era o que estava marcando ali, candidato. Pode É dar, ruim quando invadem nosso tempo, né? Pode dar mais 5 do meu para ele. 5 segundos. Pode dar mais propriedade 5. privada Por só se for dos outros. por favor, vamos manter a ordem. 5 segundos para o senhor completar o seu raciocínio, por favor. Vamos lá. Eu tenho 20 anos na luta por moradia popular. Esse, para mim, não é compromisso eventual de eleição, é compromisso de vida. As pessoas sabem disso. 30 segundos para a sua tréplica, por favor, candidato Márcio França. Você viu, Boulos, como é que a justiça é importante? Se não tiver justiça, cada um faz como quer. E não é correto, né? Tudo tem que ter uma ordem, tudo tem que ter uma regra. E você tinha razão, né? Eu ocupei seu tempo, se você quiser, tem mais 10 segundos aí para você falar do meu, se puder fazer. Porque, de verdade, assim, o que eu repito para você é que o governo do Estado ele não faz despejo, ele pede para a justiça. Deve ter sido alguma área ocupada indevidamente e certamente foi desocupado porque houve uma decisão da justiça. Agora, candidato Márcio França, o senhor necessariamente, pelas regras do debate, precisa dirigir a sua pergunta ao candidato Arthur Duval, do Patriota. Vamos lá, um prazer. Arthur, você é comerciante, uma pessoa que empreendeu desde cedo, e você sabe que os comerciantes, os empresários, estão passando maus bocados, né? As vendas caíram, muita gente fechou. Nós queremos criar uma linha de financiamento, evidentemente subsidiada pela Prefeitura, para essas pessoas poderem se reanimar e abrir de volta os seus negócios. Muita gente perdeu o estoque, enfim, e a gente não viu a Prefeitura atuando. Você tem alguma proposta com relação a isso, Arthur? Bom dia a minuto e todos. meio. Quero agradecer a Veja pela oportunidade desse debate, ao pessoal da SPM e a todos os candidatos que vieram aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou me sentindo numa novela mexicana aqui, né? Mais teatro que isso que impossível. O Boulos reclamando de invasão, o PSDB reclamando de velha política. É duro, viu? É duro. Não é isso que São Paulo merece. Olha, Márcio, respeito muito a sua posição. Eu realmente sou comerciante, entendo o que é você estar ali debaixo de sol, debaixo de chuva, com o fiscal na tua porta, né? E de fato a prefeitura não fazer nada para te ajudar. Eu discordo um pouco da política de subsídio. Eu acredito que, na verdade, quando você subsidia empréstimo ou microcrédito, alguém vai pagar por isso, né? Então, portanto, aos meus ouvidos, isso soa um pouco como mais imposto. Mas eu queria aproveitar, inclusive, a sua tréplica para falar qual é o papel de um líder, né? Eu tenho certeza que você também entende que o papel do prefeito de São Paulo é estar aqui na cidade. Eu quero lembrar a todos aqui que o prefeito Bruno Covas, que hoje apareceu no debate, no dia 11 de março de 2019, sabe onde ele estava? Ele estava em Ibiza, aliás, ele estava na Europa com seu melhor amigo, Gustavo Pires, amigo esse, que inclusive ele empregou a mãe e os seus outros amigos da faculdade na prefeitura. Portanto, Márcio, eu pretendo até retornar a você, perguntando qual que você acha que deve ser o papel de um líder como prefeito de São Paulo? Réplica em 30 segundos. Bom, um líder deve liderar, né? Então é importante ter pulso, especialmente você apenas fazer gestão. Na última campanha teve muita essa história de gestão. Gestão é importante, mas no caso de São Paulo, que deveria conduzir o Brasil todo, evidentemente que liderar é estar à frente, ter pulso. E para finalizar, com relação à questão do subsídio dos comerciantes, a nossa importante ideia de poder ajudar os comerciantes é porque esse ano a Prefeitura determinou que muitos deles fechassem, né? 30 segundos para a tréplica, candidato Arthur Duval. Exatamente. Hoje, inclusive, às 19 horas, eu vou fazer uma live com o Hélio Beltrão para apresentar o plano Locomotiva. É o plano que vai fazer com que você, trabalhador, esteja livre de fato para empreender e ganhar dinheiro. Porque aqui em São Paulo a gente não quer migalha, a gente não quer auxílio de ninguém. A gente não quer que aumentem os nossos impostos, que nos deem com uma mão e nos tirem com duas. Nós queremos, de fato, estar livres para fazer exatamente o que a gente sabe, que é empreender, gerar emprego e renda. Agora, fechando o bloco, o senhor pergunta necessariamente pelas regras do debate a candidata do PSL, Joyce Hasselmann. Joyce, vou aproveitar também essa pergunta para falar um pouco do papel do nosso atual prefeito. Como eu disse na minha resposta anteriormente, no dia 11 de março de 2019, ele estava na Europa tirando férias. Eu, se for prefeito, prometo aqui que em nenhum momento vou deixar a cidade de São Paulo que não seja a trabalho. Quero saber de você, Joyce, se você concorda com essa postura e se você sabe, assim como todo paulistano, que março chove. Inclusive tem uma música que são as águas de março aqui em São Paulo. 1 minuto e meio para a resposta. Não só concordo, como é o meu perfil, Arthur. Quando eu fui eleita deputada, entre a eleição e a posse, eu não parei um único dia de trabalhar.
Entre a posse e até agora, ainda que candidata, eu não parei um único dia de trabalhar. Eu liderei a reforma da Previdência, liderei um governo esquizofrênico, como vocês bem sabem, lá em Brasília, dentro do Congresso Nacional, unindo Câmara e Senado. Consegui aprovar projetos muito importantes aqui para o nosso país, inclusive projetos de crédito que subsidiaram o Bolsa Família em todo o país, o BPC e outros tantos projetos. De fato, esse passado recente do prefeito é algo que incomoda, porque o prefeito de São Paulo, a prefeita de São Paulo, tem que estar aqui em São Paulo todos os dias do ano, atendendo a população de São Paulo. Para você ter uma ideia, em uma dessas enchentes que você comentou, 11 pessoas morreram. 11 pessoas morreram, enquanto o prefeito estava viajando na Europa. Então, se não há vontade de ser prefeito, se não há energia para que se comande a Prefeitura de São Paulo, então vamos deixar outra pessoa cuidar de São Paulo. Cuidar de São Paulo, levar São Paulo para frente. É isso que nós precisamos, de um prefeito ou uma prefeita que tenha a mesma energia da cidade de São Paulo, que queira cuidar de São Paulo, que queira resolver os problemas de São Paulo, e não deixar São Paulo como está, um caos absoluto, totalmente abandonado. 30 segundos para a réplica. Eu quero lembrar também que o prefeito Bruno Covas, ele fala de um jeito sereno, ele fala de um jeito que parece até sensato. Eu gostaria de saber se você que está em casa acha muito sensato se gastar 11 milhões de reais com uma obra faraônica que alagou no primeiro dia ali no Anhangabaú. Se você acha sensato gastar 10 milhões do nosso dinheiro para fazer arte na varanda para agradar o secretário do PSOL que ele tem. Se você acha sensato, ele que se diz preocupar com a saúde, dar um hospital da periferia para um condenado do mensalão. Pense nisso antes de votar. Esse foi... Não, peraí. Tem mais 30 segundos, perdão. Para a Joyce, perdão, candidata. Arthur, nós concordamos em gênero, número e grau, né, em relação a isso. Eu não acho sensato o investimento nessas obras que foram feitas, não acho sensato destinar 100 milhões de reais para colocar cimento ali no Vale do Anhangabaú. Acho que esse dinheiro poderia ser usado para tantas outras coisas em São Paulo, como, por exemplo, para urbanizar. Eu não falo nem reurbanizar, para urbanizar as comunidades mais na periferia de São Paulo. Gente, eu passo por locais onde as pessoas me dizem que há 60 anos nunca passou um prefeito por lá. São 15 gestões. Agora sim, esse foi o primeiro bloco do debate Veja e Vote. Vamos a um breve intervalo e voltamos com as perguntas temáticas aos candidatos. Não saia daí.
Estamos de volta com o debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. No segundo bloco, os participantes respondem às perguntas temáticas formuladas por alunos da ESPM. Conforme definido em sorteio, começamos com uma pergunta sobre mobilidade ao candidato Gilmar Tato, do PT, e quem comenta é Arthur Duval, do Patriota. A pergunta é: como o senhor pretende tratar os aplicativos de transporte na cidade? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Nós vamos ampliá-lo. Aliás, nós fizemos o aplicativo, aquele que a pessoa está no ponto de ônibus e sabe exatamente o horário que o ônibus vai chegar. E fizemos também, fui eu que fiz o aplicativo do estacionamento rotativo. Antigamente tinha o Zona Azul, não tem mais. E fizemos também o aplicativo dos táxis, do Uber, dessas regulamentações, além do táxi, do Uber e também do 99. E nós vamos fazer agora o aplicativo que dá dos entregadores, porque eles sofrem muito, gastam 20%, 25%, deixam de receber em função da exploração desses aplicativos que vêm de fora. Então nós já fizemos quando fui secretário de Transportes e com certeza agora, como prefeito, nós vamos fazer muito mais e esses entregadores vão ter dignidade e vão receber um recurso para que isso aconteça. Além do que, nós vamos fazer também a casa do entregador, um espaço para descanso, onde tem internet, onde ele possa guardar suas coisas, tomar um banho. Nós vamos dar dignidade para essas pessoas que não estão no mercado de trabalho de forma regular, em função da desregulamentação da legislação trabalhista feita pelo PSDB, pelo Temer e pelo Candidato Bolsonaro. Arthur Duval, o senhor tem 1 minuto para o seu comentário. Olha, a gente ouvindo o Gilmar Tato falar, parece que estamos falando aqui do Steve Jobs, né? Gente, até quando a gente vai cair nesse papo de que um prefeito ou um secretário, um burocrata, sabe como a gente deve trabalhar? Para de querer ensinar as pessoas, Tato, como elas devem trabalhar. Você sabe por que eu não jogo golfe, Tato? Porque eu não sei jogar golfe. Para de tentar ensinar as pessoas como elas devem trabalhar. Eu quero lembrar que o Tato, ele não citou, mas a ideia do táxi preto foi dele. Ele aplicou e o que aconteceu foi mal cedida. Nem os taxistas gostam do táxi preto. Eu já sei o que vai acontecer aqui. Se ele ganha e ele aplica isso, vai ser mal cedido e nós vamos ter que pagar o prejuízo. O que a gente tem que fazer é acabar com a máfia do transporte e fazer com que São Paulo seja um polo de inovação tecnológica para que todos os aplicativos cheguem aqui. Eu prefiro muito mais ouvir, por exemplo, o Thales Gomes, criador da EasyTaxi, que da iniciativa privada ficou rico fazendo isso, do que ouvir o Gilmar Tato. 1 minuto para a tréplica, candidato Gilmar Tato. Fiz o táxi preto e tenho orgulho disso. Aliás, o Atende foi ampliado em função da ampliação dos táxis na cidade de São Paulo. E também nós permitimos que os táxis pudessem andar nos corredores de ônibus na cidade. E quando eu falo do aplicativo para quem está esperando o ônibus, e que é importante saber o horário que vai chegar o ônibus, é que o deputado nunca pegou um ônibus na vida. O deputado, ele tem dificuldade de entender essas coisas. Quando eu falo de fazer um aplicativo para esses entregadores, essas pessoas que entregam alimentos todos os dias e deixam de receber de 20% a 35% em função da exploração, ele não entende, porque nunca ralou na vida. Essa é a diferença, deputado. Nada contra, você nasceu em berço de ouro, você teve essa felicidade, mas milhões de brasileiros não têm isso. Obrigado. Agora a pergunta é sobre conservação urbana. Arthur Duval responde e Guilherme Boulos, do PSOL, comenta. A pergunta é a seguinte: qual será a sua política para os imóveis abandonados e ociosos no centro da cidade? Bom dia, vamos lá. Pessoal, um dos maiores erros que nós cometemos aqui em São Paulo, quando se fala de conservação urbana, inclusive é o que causa muito abandono de imóvel aqui, é o excesso de tombamentos, né? A gente aqui, para quem não sabe o que é tombamento, se você tem um imóvel considerado histórico, você não pode fazer absolutamente nada. Você não pode bater um prego numa parede, você não pode pintar uma parede sem autorização de um burocrata com uma caneta na mão. Isso causa um enorme problema aqui em São Paulo, que é o excesso de imóveis tombados e abandonados. Só para vocês terem uma ideia, na região de São Paulo, só na região de São Paulo central, nós temos mais do que o dobro de imóveis tombados do que toda a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos mais imóveis tombados do que, por exemplo, algumas cidades da Europa. Portanto, a minha proposta é flexibilizar essas leis de tombamento para que a gente tome como exemplo, por exemplo, a Barcelona.
como é que Barcelona retrofitou todo o seu centro? Não foi a prefeitura dizendo que o cara ia fazer ou não, ou a prefeitura fazendo diretamente. Muito pelo contrário. Você preserva a fachada, continua com aquele aspecto histórico preservado e você dá uso para aquele imóvel. Você traz vida para aquele local. Se você, por exemplo, tem um imóvel que tem uma vocação para ser um restaurante, para ser um museu, para ser alguma coisa que vai trazer vida para o centro de São Paulo, por que você não pode utilizar até que um secretário vá lá e dê uma canetada? Candidato Guilherme Boulos, 1 minuto para o seu comentário. Olha, gente, sabe qual é o problema? Que a lei no Brasil, ela não é cumprida quando é para favorecer os mais pobres. O Estatuto da Cidade, o Plano Diretor de São Paulo reforça isso, diz que imóvel que está abandonado deveria ser desapropriado e transformado em moradia popular. Isso não é feito porque muitas vezes quem está lá tem a sua campanha eleitoral financiada por empreiteira, por fundo imobiliário, pela turma da especulação, e depois fica com o rabo preso. Eu não tenho rabo preso com a gente. E vou dizer para vocês, quem é que ganha com um imóvel abandonado no centro? Nós vamos fazer a lei ser cumprida. Esses imóveis vão ser desapropriados, muitos devem mais imposto que o valor dele próprio, vão ser transformados em moradia popular através de uma reforma, de requalificação, usar os térreos para fazer área comercial, pegar os casarões abandonados no centro, transformar em centro cultural, em equipamentos públicos, levar vida e diversidade para o centro de São Paulo. É assim que a gente combate o abandono. Arthur Duval, 1 minuto para a tréplica. Olha, Guilherme Boulos, eu vou começar concordando com você. Você realmente sabe dizer quem é que ganha com um imóvel abandonado no centro. Mas a minha proposta aqui é fazer com que as pessoas de fato consigam aproveitar todo o potencial que nós temos no centro. Vou dar um exemplo para você. Quantas praças da Sé existem no mundo? Uma. Quantos teatros municipais de São Paulo existem no mundo? 1. Quantos viadutos do chá? 1. E olha o que nós estamos fazendo com a nossa cidade, gente. Se o coração da nossa cidade está abandonado desse jeito, porque a gente confiou em órgãos burocráticos que servem como cabide de emprego, a gente vai demorar mais quanto tempo para ir no sentido reverso? Tá? A minha opinião é que a gente tem que fazer o que funciona no resto do mundo. A gente tem de flexibilizar as leis de zonamento e as leis de uso de imóveis para que a iniciativa privada consiga explorar a vocação que São Paulo tem de prestação de serviço e gerar emprego e renda. São Paulo sabe ganhar dinheiro, só precisa estar livre. Candidato. O próximo tema é saúde. A pergunta vai para Guilherme Boulos, com comentário de Gilmar Tato. A pergunta é: o senhor pretende manter a política de conceder a gestão de unidades de saúde para as chamadas organizações sociais? 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, eu entendo a saúde pública como um direito e não como um negócio. Por isso eu defendo a gestão direta. Já em janeiro, eu e a Luísa Erundina vamos abrir concursos públicos para contratar médicos para as periferias. Nós vamos abrir mais UBSs, muitas que estão prometidas. Tem até o terreno já. Eu fui em uma, lá na Vila Guarani, que a placa está quase caindo. Não foi feito nada. Nós vamos reabrir hospitais que estão fechados. É escandaloso, no meio de uma pandemia, nós termos hospitais fechados ou parcialmente abertos. Você tem o Hospital Sorocabana, na Lapa, com 1 andar aberto. O Hospital da Brasilândia, novo, só com 12% dos leitos em funcionamento. O Hospital Menino Jesus, em Hermelino Matarazzo, fechado. Isso é um escândalo. Nós vamos reabrir hospitais, fazer com que as UBSs nos bairros funcionem também de noite nos finais de semana e contratar mais médicos. Assim, a gente faz um atendimento com menos fila e mais humanizado. As organizações sociais, muitas têm contrato com a prefeitura. Ninguém vai quebrar contrato. Agora nós vamos botar lupa e ver onde tem desvio. Onde tem desvio, como aquele caso de uma UBS que estava recebendo 3 milhões de reais e ela está fechada, isso nós não vamos permitir. Nesses casos, sim, nós vamos retomar para a gestão direta e vamos construir um processo de transição gradual para o poder público assumir a saúde. 1 minuto para o seu comentário, candidato Gilmar Tato. Aliás, o Boulos, o mesmo Hospital Brasilândia e de Parelheiros, que estava quase pronto, até agora, depois de 4 anos, o Dória e o Bruno não terminaram 100% esses hospitais. Mas eu vou fazer aqui na cidade de São Paulo a rede 24 horas funcionar, portanto, para que as pessoas que precisam fazer exame, as pessoas que precisam fazer uma cirurgia eletiva, aquelas pessoas que precisam fazer uma consulta, nós vamos fazer a rede Hora Certa funcionar 24 horas, fazendo com que a fila possa andar para essas pessoas, principalmente em função da pandemia, onde isso ficou represado e não há preocupação nenhuma com essa gente por parte do PSDB aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos dar dignidade para essas pessoas que estão esperando na fila ser atendidos. Guilherme Boulos, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, e falando de saúde também, a gente precisa falar de prevenção.
A saúde não começa só quando alguém fica doente e vai para o pronto atendimento ou vai para uma UBS. A prevenção tem que atuar antes. Investir em saneamento básico, canalizando o córrego, é também forma de evitar doenças. Investir em moradia popular, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e não fiquem do lado de um córrego, numa encosta de morro, é também forma de evitar doenças. Nós vamos fortalecer o programa Saúde da Família, contratar mais agentes comunitários de saúde, que hoje estão sobrecarregados, equipes multiprofissionais, não é só médico, são enfermeiros, auxiliares, psicólogos, toda essa gente vai estar atuando na ponta para atender a população e prevenir doenças. Isso é fundamental num conceito de saúde integrada, que é o que nós vamos fazer em São Paulo. Melhorando o atendimento, diminuindo o tempo de espera, mais médicos na periferia e equipes de saúde da família na prevenção. Os candidatos estão respondendo às perguntas temáticas realizadas pelos alunos da ESPM. O próximo a responder é Bruno Covas, do PSDB, e o tema é ação social, com o comentário de Márcio França, do PSB. São Paulo tem quase 25 mil pessoas morando na rua, segundo o censo feito em 2019. E esse número deve ter um salto em razão da pandemia. O que o senhor pretende fazer para enfrentar esse problema, candidato Bruno Covas? 1 minuto e meio para a resposta. Se tem uma área que eu estabeleci como prioridade na minha gestão, é a defesa da população em situação de maior vulnerabilidade. Defender os mais fracos, os mais oprimidos, é a obrigação número 1 de um governo. Por isso eu fico muito contente do tanto que nós realizamos ao longo desse período. É claro que ainda há muito para se fazer numa cidade como São Paulo. A própria pandemia do coronavírus escancarou a desigualdade social que nós temos aqui. Mas fico feliz de ter distribuído durante esse período 2 milhões de cestas básicas, 1.300.000 alimentações, 1 milhão de kits de higiene. Ampliamos os serviços na área de acolhimento. Muitos dos serviços que eram apenas 16 horas passaram a ser serviços 24 horas, para que eles pudessem ficar durante todo o dia e ter a certeza e a garantia do acolhimento. E a gente resolveu focar na educação, na saúde, na habitação, para poder reduzir desigualdade social aqui na cidade de São Paulo. Essa é a grande bandeira que um governo precisa ter. Candidato Márcio França, 1 minuto para o seu comentário. Bem, eu fui prefeito, como vocês sabem, fui reeleito com 93% dos votos, um número bastante alto. E uma das coisas que me conduziu, me chamou para essa eleição aqui em São Paulo, foi olhar essa quantidade de gente na rua. A minha alma não aceita ver essa quantidade de pessoas, crianças. Ontem eu parei na Bandeirantes, perto de Congonhas, tinham lá 7 adultos e 9 crianças em barraquinhas de camping, que estão esparramadas em todo canto. A partir do ano que vem, em 90 dias, todas essas pessoas estarão deslocadas para pensões, hotéis, pousadas, que possam ser financiadas pela prefeitura. É inadmissível essa quantidade de gente na rua e a sensação que nós temos de que nada é feito. Tréplica em 1 minuto. Justiça social não se faz com utopia, se faz com trabalho sério. É por isso que nós pegamos uma administração desarrumada, que tinha um rombo orçamentário de 7 bilhões de reais entre receitas que não seriam realizadas e despesas não previstas. Arrumamos as finanças para que a gente pudesse ter recurso para investir e focar no social. Entregamos 12 novos CELs. São 85 mil vagas em creche nesses 4 anos. Recorde na história da cidade de São Paulo. 8 novos hospitais. A cidade não inaugurava um novo hospital desde 2007. Tudo isso para ajudar a população mais carente e mais necessitada. Vamos agora a uma pergunta sobre educação. A candidata do PSL, Joyce Hasselmann. Quem comenta é Bruno Covas. A pergunta é a seguinte: quais serão as políticas para as escolas no período pós-pandemia? Haverá aula de reforço ou avaliações para detectar algum tipo de atraso didático? Sim, haverá aula de reforço, haverá avaliações, escola aberta todos os dias do ano. Quem tem que decidir se aquela criança
vai para a escola ou se vai ter a aula em casa através de um equipamento que funcione, com internet que funcione, é o pai e a mãe. Nós temos que dar liberdade para esse pai e para essa mãe, para que ele possa levar a criança para a escola e para que possa trabalhar tranquilamente. Claro que se essa criança está convivendo com alguém de grupo de risco, então a prefeitura tem que dar conta de levar a educação para essa criança lá na casa dessa criança, o que não aconteceu nesse ano. Esse ano foi uma brincadeira de mau gosto, né? Porque a criança, mesmo que tenha aula, não tinha conectividade, não tinha acesso à internet. E eu já andei em regiões aqui, como no extremo sul de São Paulo, mais de 1 hora de carro, sem ter um único sinal de internet ou de celular. Ou seja, essa criança não teve aula. É preciso que a gente faça uma avaliação para saber o que essas crianças conseguiram absorver durante esse ano e dividir essas crianças em turmas pelo nível de absorção do conteúdo. É possível colocar mais de 2 até 3 professores por sala de aula para aquelas crianças que, obviamente, estão com um déficit muito grande por conta da não absorção desse conteúdo. E é preciso colocar uma educação em tempo integral, que é um modelo estudado e já aprovado pelo Instituto Ayrton Senna. 1 minuto para o comentário de Bruno Covas. Se tem uma área que a incompetência do PT ficou evidente, é a área da educação no município de São Paulo. Eles deixaram cair a nota do IDEB nos últimos anos do ensino fundamental, em 2015 e 2017. Nós revertemos essa tendência de queda em 2019 e, aliás, em 2019, a cidade deu o maior aumento entre as 27 capitais. Contratamos 30.000 professores. Demos um aumento que foi o dobro da inflação no período entre 2017 e 2020. Estamos agora comprando 465.000 tablets com acesso à internet para que os estudantes no ano que vem possam fazer o turno dentro das escolas e o contraturno dentro de casa com material digital. 1 minuto. É engraçado que a compra dos tablets ficou para a campanha eleitoral, como tantas coisas que são feitas nesse momento aqui em São Paulo. É aquele velho estelionato eleitoral que a gente sabe que, em geral, acompanha as eleições aqui em São Paulo e em grandes capitais. Eu vou dizer para vocês que houve muita incompetência, sim, do PT, mas houve incompetência também do PSDB aqui em São Paulo. Nós temos hoje aqui em São Paulo uma nota lá no 10º lugar, no IDEB. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Na capital de um dos estados mais pobres do país, primeiro lugar no IDEB. Sabe quanto custa o investimento em educação por criança? Metade do que custa aqui em São Paulo, e com o IDEB lá em cima. Ou seja, ou falta gestão séria aqui em São Paulo, ou esse dinheiro da educação está indo para o ralo, e é preciso que se investigue. Aliás, há investigação até sobre máfia de creche aqui em São Paulo, envolvendo inclusive o vice do prefeito Bruno Covas. Por favor, eu queria pedir de resposta que a candidata disse estelionato eleitoral, que é um crime. A nossa comissão irá analisar esse pedido e será concedido ou não após a próxima pergunta, que será dirigido ao Márcio França, do PSB. Quem responde é uma pergunta sobre orçamento com comentário de Joyce Hasselmann. Com a provável queda de receita, como lidar com o esperado aumento de procura por serviços públicos como saúde e educação por parte daqueles que perderam poder financeiro na pandemia? O senhor tem 1 minuto e meio de resposta. Bem, vai ter que se priorizar aquilo que é mais importante. Nesse instante, é geração de emprego e de renda. Muita gente aqui em São Paulo, mais de 2,5 milhões de pessoas estão vivendo a partir de ajuda emergencial. Aqueles R$600, que agora é 300, que depois vai ser nada. Então, nós temos que priorizar frentes de trabalho para as pessoas, darem oportunidade, todas elas ajudando na prefeitura. Se vocês puderem permitir aqui, porque eu não consigo, por conta do barulho lá, se você puder permitir aqui. Por favor, para o relógio. Pedir silêncio da plateia, por favor. O relógio está vindo. Não, é a produção aqui, os assessores do PSDB que estão ali, ó, fazendo baderna aqui, ó. Eu vou pedir, por Filma aí com o favor, celular. reposicionem, por favor, o cronômetro em 1 minuto, que foi o momento em que o candidato pediu que a gente colocasse ordem aqui. Vamos lá, por favor, 1 minuto para a conclusão do seu pensamento. E nós temos que ter formas mais criativas do que apenas pensar na tributação que é feita. Por exemplo, a cidade tem muitos imóveis que são irregulares. As pessoas querem regularizar seus imóveis. Uma
legalização fundiária permite que muitas pessoas passem a ter legalidade nos seus imóveis, depois vão pagar ITBI, enfim, é super importante a gente ter criatividade. Quando eu fui prefeito, nós multiplicamos o orçamento por 10 vezes, sem precisar mexer em IPTU. Então é preciso ter criatividade, experiência. Nessa hora aqui que nós vamos ver ano que vem, eu estou muito preocupado nós voltarmos a ter manifestações, quebra-quebra, porque é claro que as pessoas não vão admitir ficar com fome. Se a pessoa não tiver renda nenhuma e passar fome, aí nós vamos ter problema muito mais grave que nós temos até agora, não é? Então é geração de renda, emprego, frente de trabalho, tudo que for possível para poder ajudar essas pessoas que hoje estão realmente à míngua, né? Réplica em 1 minuto. Comentário. Bom, vamos lá. Vamos fazer mais com o mesmo orçamento, ou até com um orçamento menor, porque eu pretendo, além de eliminar algumas taxas, eu pretendo cortar o IPTU em 20%, como já disse para você, e dá para bancar isso, ao contrário do que disse o prefeito, esganando as máfias que hoje tomam conta da prefeitura. Gente, tem máfia para todo canto. É máfia do transporte, é máfia do lixo, é máfia na saúde, é máfia de creche. É só olhar aí na internet, vai no Google, você vai ver. Está na internet, noticiário, a imprensa, vira e mexe está noticiando isso, tem polícia investigando, o Ministério Público investigando, então a gente tem que dar um ponto final nessas máfias. Para isso, com isso vai sobrar mais dinheiro para que nós possamos aplicar em áreas essenciais, como saúde e educação. Eu vejo aqui alguns candidatos até repetindo algumas coisas do meu plano de governo, acho bacana. Saúde 24/7, bacana. Uma educação totalmente tecnológica, bacana, é isso que nós temos que fazer. Mas a gente só consegue fazer com muita austeridade e gestão eficiente. 1 minuto para a réplica. E para priorizar o orçamento é isso mesmo. Se você for fazer fonte no Anhangabaú, se você for fazer reforma de calçada, estão fazendo reforma na cidade toda, não é? Na minha visão, podia utilizar esse recurso para tirar essas pessoas da rua, né? Dar uma chance para essas pessoas, garantir um emprego para quem não tem. Ano que vem, por exemplo, nós temos 7.000 cargos, a prefeitura tem 7.000 cargos de confiança, ocupados, evidentemente, por indicação política, enfim. Nós vamos governar com 1% desses 7.000. Só aí vai dar mais de 800 milhões a menos de gasto. Se você gastar menos, sobra para fazer aquilo que eu entendo que é mais necessário. Garantir para as pessoas oportunidade, chance na vida. É o grande desespero de todo mundo. Aqui em São Paulo é voltar a acreditar que a cidade pode mais. As pessoas podem mais do que nós temos hoje e para isso precisa mexer no orçamento e adequar para dar oportunidade para as pessoas. O direito de resposta foi negado pela comissão. Chegamos ao fim do segundo bloco, vamos a um breve intervalo e logo voltamos com mais um bloco de perguntas entre os candidatos. Até já. Essa é a candidata a presidente.
candidatos à Prefeitura de São Paulo. Neste terceiro bloco, os participantes voltam a trocar perguntas entre si. Foi determinado por sorteio prévio que quem abre essa rodada é o candidato Gilmar Tato, do PT. Lembramos que, pelas regras estabelecidas, ele será o último a responder. Candidato Gilmar Tato, para quem o senhor irá dirigir a sua pergunta? Para o Bruno. 30 segundos. Bruno, cortar o leite de uma criança é um absurdo. Cortar o leite de 600 mil crianças é de uma crueldade inimaginável. Você e o Dória fizeram isso. Aliás, eu tenho andado muito na periferia. As mães reclamam muito disso. Os estudantes reclamam que vocês cortaram também o passe livre dos estudantes. E vocês diminuíram o bilhete único, as integrações. A pergunta, candidato, de por 4 favor. horas para 2. Qual que é a sua proposta para combater a fome na cidade de São Paulo? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Candidato Tato, é importante a gente aqui estabelecer a verdade. Nós mudamos o sistema de distribuição de leite na cidade de São Paulo, focando as crianças de 0 a 5 anos em situação de vulnerabilidade, independente de estarem matriculadas ou não nas creches e no ensino infantil. Vocês deixaram uma fila de mais de 10 mil crianças aguardando vaga no ensino infantil. Mais de 60 mil crianças aguardando vaga em creche. Essas crianças eram penalizadas 2 vezes. Não tinham a vaga no ensino público e não recebiam o leite. Nós focamos a distribuição para todas as crianças de 0 a 5 anos, independente de estarem matriculadas ou não na rede pública municipal. É melhor do que distribuir o leite para a criança de 14 anos só porque a criança de 14 anos vai votar daqui a 2 anos. Essa é a prioridade. A prioridade é sempre a primeira infância. É por isso que nós distribuímos cartão alimentação para 1 milhão de crianças agora na pandemia. Réplica em 30 segundos, Gilmar Tato. Bruno, você vive na Brunolândia. Essa cidade que você fala, ela não existe. Eu fui secretário de Marta e tirei a bolacha seca e implantei almoço e janta, comida de verdade nas escolas. Vocês tiram direitos, nós colocamos. Por isso que eu vou ser prefeito, quero o voto de vocês e vou aumentar o leve leite, aumentar para 4 horas a integração dos ônibus e votar o passe livre dos estudantes. 30 segundos para a tréplica. Candidato Gilmar Tato, o senhor fez isso por ordem da prefeita Marta Suplicy, que me apoia. Ela não te apoia nesta eleição. Ela declarou o voto em mim. Então agora não venha pegar os feitos da gestão dela e querer trazer para a sua realidade. O importante é continuar a focar na primeira infância. Isso sim é o que diferencia político que pensa na próxima geração. Para quem o senhor dirige a próxima pergunta, candidato? Minha pergunta vai para o candidato Guilherme Boulos. 30 segundos. Candidato Guilherme Boulos, uma das piores coisas que existem no Brasil é pensar política somente de 4 em 4 anos. A descontinuidade de políticas públicas é uma das piores coisas que acontecem no país. Eu nunca agi desta forma. Queria saber como o senhor pretende atuar para manter o nível de investimento que nós temos esse ano, que é o maior investimento dos últimos 8 anos. 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Bruno, esse nível de investimento do seu governo eu não quero continuar, não. Eu quero aumentar. Você está no meio de uma pandemia, faltando médico, respirador, com gente passando fome na cidade, com 19 bilhões de reais parado em caixa. Eu não faria isso de jeito nenhum. Eu vou investir, assim como vou cobrar os 130 bilhões de reais de dívida ativa de grandes empresas, planos de saúde, empreiteiras, grandes devedores que não pagam para a cidade e o seu governo não fez uma cobrança adequada. Eu me reuni com auditores fiscais que disseram que está tudo no papel, nem digitalizar teve coragem. Tem um procurador da prefeitura que está com 50, 60, 70 processos para tocar. Nós vamos ampliar o investimento em São Paulo. Mais do que isso, vamos inverter as prioridades do orçamento. O orçamento vai para a periferia. Não dá para gastar 100 milhões de reais para a reforma do Anhangabaú, depois entregar ele para a iniciativa privada por 6 milhões de reais, enquanto
tem córrego com criança brincando no meio de rato na favela do Vietnã, como eu vi, enquanto não tem uma renda básica para as pessoas que estão desempregadas na cidade, enquanto falta médico nas UBSs da periferia. Eu vou investir mais e vou investir melhor, invertendo prioridades na cidade de São Paulo. Réplica em 30 segundos. Candidato Boulos, nós retomamos o programa Mãe Paulistana, que tinha sido abandonado pela gestão anterior. Nós continuamos as obras dos céus. O importante é continuar aquilo que está dando certo. O valor do investimento nesse ano é o maior dos últimos 8. Não há recurso parado na Prefeitura de São Paulo. A gente está investindo muito e mais na periferia, onde precisa de investimento. Réplica em 30 segundos, candidato. Olha, Bruno, outro dia eu assisti o seu programa de televisão e, de fato, eu acho que é uma realidade paralela. Quem assiste vê você dizendo que a saúde está uma beleza, você agora dizendo que está tendo investimentos de sobra na periferia. Eu quero saber se alguém que mora lá no fundão da Mboi-Mirim, do Grajaú, de Guaianazes, da Brasilândia, concordaria com isso. Não é isso que a gente vê na cidade, que a gente vê a periferia de São Paulo abandonada. E agora, durante essa pandemia, isso foi muito expresso. Candidato Guilherme Boulos, para quem o senhor dirige agora a sua pergunta? Quais são minhas opções, Ricardo? São Márcio França, Joyce Hasselmann e Arthur Duval. Bom, eu vou perguntar para o Márcio França novamente. Ô Márcio, na política e na vida, a gente precisa ter lado. O eleitor precisa saber em quem está votando. Outro dia eu vi você dizendo que não vai privatizar, que é contra privatizações, mas você, quando foi governador por 1 ano, que o Alckmin deixou para você, você privatizou a CESP, a Companhia Energética de São Paulo. Eu queria saber qual é a tua posição. Acho que é importante que as pessoas saibam. Você é contra ou a favor das privatizações, Márcio? Dependendo da privatização, eu sou favorável. A CESP, por exemplo, era uma empresa que não tinha nenhum sentido ser estatal, cheia de problemas, com dificuldades, com muitas ações contra ela. E, aliás, em pouco tempo, né, em 8 meses, eu fiz a privatização, que não se conseguia fazer há tanto e tanto tempo, né? Mas toda vez que eu falar sobre isso, eu quero lembrar, né, uma das regras número 1, Boulos, é que você possa, para você privatizar, tem que ter credibilidade. Para você poder fazer isso, tem que ter credibilidade. Não dá para fazer, por exemplo, num momento tão ruim como agora. Ninguém tem dinheiro, as coisas não estão sequer sendo comercializadas. Então, é claro que nós vamos... Tudo que você quiser hoje fazer concessão, enfim, vai ser, evidentemente, com um valor muito mais baixo, né? E para ter credibilidade, é preciso ter experiência. Eu me recordo que vi aí no teu currículo a história que você declarou que estava dando aula numa escola que você não estava. Um negócio meio torto, né? Pensei assim, será que o Bolsonaro leva ele para ser ministro? Porque Bolsonaro tem mania de pegar uns caras que fazem uns currículos meio tortos aí. Então, assim, se você quiser um dia ser prefeito ou ser um cargo executivo, você tem que se preparar para isso. Réplica em 30 segundos. Olha, o Márcio França parece que, além de candidato, espalha fake news nas horas vagas. Impressionante. Essa questão da escola está muito bem respondida. Sou professor, dou aula, tenho vínculos. Parece que ele gosta disso. Agora, sobre experiência, Márcio, a sua experiência é ser sócio da máfia da merenda com Alckmin, sócio da máfia do metrô, do Rodoanel. Você era vice-governador esse tempo todo. Essa experiência eu quero longe de mim. Minha experiência está ao lado da Luísa Erundina, que foi a melhor prefeita que essa cidade já teve. Nós vamos governar juntos. Tréplica em 30 segundos, Márcio França. Esse não vou nem precisar pedir direito de resposta, porque eu tenho a tréplica, né? Sócio da máfia da merenda. Veja se é uma coisa que você pode falar isso, né? Você não acha meio irresponsável? Você sabe que eu sou avô, eu tenho 40 anos de vida pública, eu não respondo a um processo criminal. Não é bacana isso? Você tem um monte de processo na sua vida. Vários, condenação, ultrapassado, entrando em ônibus, em faixa de ônibus, condenação, diversas. Aí você vai falar que eu... Candidato, para quem o senhor agora dirige a sua pergunta em 30 segundos? Eu pergunto para a Joyce. Posso falar? Pode falar. Joyce, a gente lutou muito por democracia. Acho que todos nós aqui lutamos para ter democracia. E um dos princípios da democracia é debate, onde as pessoas podem se conhecer, ver quem tem mais preparo, quem não tem, quem é mais espontâneo. E é uma ausência enorme não estar aqui com o Celso Russomano, que deveria estar aqui, né? Era obrigação dele, porque quem é democrata quer presença de debate, tantas pessoas querendo estar aqui, e ele hoje não veio. Não é ruim assim, Joyce? É ruim, é muito ruim, mas
como viria o Celso Russomano? Como é que ele vai explicar que ele é o Itacaré da lista da Odebrecht? Como é que ele vai explicar que ele deu calote em garçom? Como é que ele vai explicar que ele apoiou Dilma e o PT, agora no passado recente, agora está agarrado no presidente Bolsonaro? Como é que ele vai dizer para a população de São Paulo que, sendo alguém que é inclusive processado por questões envolvendo o direito do consumidor, ele se coloca como grande defensor do consumidor? Como é que ele vai explicar que o genro e a filha estão sendo investigados também por uma espécie de estelionato, um calote? Então, o Russomano não vem porque ele não tem o que explicar, ele não tem o que falar, ele não tem como enfrentar. Ele está, como sempre, aquele cavalo paraguaio derretendo, mesmo sem debate. Qualquer um que olhe o que fez o Russomano, não só como candidato, mas como deputado, vai ver que ele não tem a menor condição de administrar São Paulo. Nós precisamos de alguém que, de fato, invista no empreendedorismo. O Russomano é anti-empreendedor. O Russomano é aquele que tentou, através de um braço da justiça, roubar a fórmula da Coca-Cola. Vai lá um empresário, alguém inventa uma fórmula, ganha dinheiro, e ele entra na justiça e diz, meu amigo, eu quero essa fórmula para mim. É tudo que São Paulo não precisa. É por isso que Russomano não vem nos debates, porque ele não tem como responder todos esses questionamentos que eu disse. Sua réplica em 30 segundos. Bem, eu vou fazer um pedido para o Celso Russomano. Não deixe de vir aos debates, Celso. É muito importante que as pessoas lhe conheçam, que saibam da espontaneidade, né? Que você possa falar para as pessoas como você pensa. Todos nós queremos debater com você também a respeito disso. Dizer que, se você não vem, não fica bom para ambas as partes, como você mesmo fala no programa, né? Então, venha, presencie, prestigie os debates, que é importante para a democracia. Candidato, agora a sua pergunta tem que ser dirigida obrigatoriamente pelas regras do debate ao candidato Arthur Duval. Vamos lá. Cadê minha câmera? Aqui? Corta para mim. Corta para mim. Vamos lá. 30 segundos, por favor, candidato. Arthur, entra prefeito e sai prefeito e os pais não conseguem vagas de creche aqui em São Paulo. É inacreditável que nessa cidade que é tão rica, nós tenhamos aí milhares de crianças aguardando uma vaga de creche. E a fila é enorme. Saúde é a mesma coisa. Tem fila para todo lado. E agora, na pandemia, a fila das cirurgias eletivas ficou gigantesca. Qual é a sua proposta para resolver a questão de filas nas creches e também em relação à saúde? 1 minuto e meio para a resposta. Vamos lá, aqui, Joyce, a gente vê no debate o prefeito, ele falando de uma forma calma, você olha para ele e fala, caramba, o cara parece que está falando coisa com coisa. Aí quando você presta atenção, o cara está falando de Amazônia, né? Eu quero lembrar que, falando de saúde, eu não consegui completar no outro tempo, o Bruno Covas, ele deu a diretoria de um hospital de periferia para o Cândido Vacareza do PT. Portanto, a minha proposta aqui é continuar com as OSs, só que de uma forma padronizada. Um dos maiores problemas que nós temos em São Paulo é a falta de padrão dos contratos. Quando você vai analisar ali as centenas de OSs que prestam serviço para a prefeitura, você tem centenas de tipos de contratos. A prestação de contas fica extremamente complexa. Eu mesmo, junto com o meu advogado Rubinho Nunes, fizemos a prestação de algumas delas e encontramos mais de 40% de sobretaxa em aluguéis pagos ali no entorno de onde essas OSs atuam. Portanto, a padronização de contratos para atuação na saúde é muito importante. É muito importante também colocar o prontuário eletrônico. Aqui o médico em São Paulo, ele gasta mais tempo preenchendo papel do que olhando e cuidando de você. O prontuário eletrônico é um programa de baixo custo que pode ser implementado e vai triplicar a eficiência do atendimento de saúde em São Paulo. Réplica em 30 segundos, candidato. Bom, na minha gestão a solução vai ser muito simples, vai ter prazo para tudo. Se uma criança ficar na fila para a creche, hoje nós temos aí, segundo dados da prefeitura, quase 23 mil crianças, mas é muito mais do que isso. Se uma criança ficar mais de 60 dias, a prefeitura vai ser obrigada a pagar por uma creche particular. Se alguém ficar na fila, aguardando uma consulta por mais de 10 dias, a prefeitura vai ser obrigada a pagar numa área privada. Se ficar mais de 2 meses por uma cirurgia eletiva, a prefeitura vai ter que pagar. Réplica em 30 segundos. Olha, em relação à educação, é muito importante que a gente não caia em promessa demagógica. Nenhum prefeito vai construir céu, nenhum prefeito vai construir escola. A estrutura, em primeiro lugar, nós não temos dinheiro. Em segundo lugar, a estrutura está posta. Nós devemos utilizar a estrutura que já existe com inteligência. É por isso que eu apresento o programa Escola 360, que é a escola aberta 360 dias por ano, portanto, aberta aos finais de semana e nas férias com merenda e almoço. É um baixo custo que aumenta a eficiência na hora de melhorar os índices do IDEB em São Paulo. Candidato, agora, pelas regras do debate, o senhor encerra esse ciclo de perguntas dirigindo o seu questionamento ao candidato do PT, Gilmar Tato.
Gilmar Tato, eu li o seu programa de governo e, como esperado, ele tem ali a previsão do aumento de imposto. Você já fala logo de cara do aumento de TBI, que o Haddad já aumentou e você pretende aumentar novamente. Mais do que isso, o senhor fala na criação de uma TV estatal para São Paulo. Só para a gente ter uma ideia aqui, falando coisa séria, a EBC, que é a TV Lula, já custou mais de 3,5 bilhões de reais dos nossos bolsos. Eu quero saber o seguinte, de onde você vai tirar o dinheiro? Você vai dar calote ou vai aumentar imposto? 1 minuto e meio. Deputado, o ano que vem nós temos que fazer a revisão da planta genérica de valores. E nós vamos ter que verificar as distorções existentes, tanto em relação ao ISS, ao IPTU e também ao ITBI. É disso que se trata, está dentro da lei. É evidente que eu quero fazer com que a mansão do Dória pague mais IPTU do que a classe média ou que pessoas que moram no fundão da periferia. Então, por isso que esta revisão ela é fundamental. E eu, deputado, sempre defendi que nós temos que democratizar os meios de comunicação. E esses contratos milionários que a prefeitura faz com essas empresas de comunicações está errado. A prefeitura tem que ter a sua própria política de comunicação e não se trata de comunicação para o prefeito, porque o prefeito de São Paulo, ele tem visibilidade. Se trata de você dar visibilidade às ações da prefeitura. Por exemplo, fazer campanha de vacinação, campanha de higienização, lavar as mãos. Essas campanhas a prefeitura precisa estar organizada para isso. E por isso, em função dessa empresa de comunicação, para democratizar os meios de comunicação aqui na cidade de São Paulo. 30 segundos para a réplica. Olha, eu tenho certeza que você que está assistindo está louco para pagar mais ITBI para você ver numa TV estatal como lavar as mãos. Gente, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? A gente vê que num debate nesse nível, as pessoas infelizmente não se dão o trabalho de estudar para estar aqui. É muito triste que a gente veja o nível dos concorrentes. Eu digo para você o seguinte, essa pergunta foi para o Gilmar Tato, que é quase uma caricatura, mas se fosse para qualquer um aqui, a resposta seria mais ou menos a mesma. Eu peço para que você conheça o meu plano técnico para a gente despertar São Paulo de uma vez. 30 segundos para a tréplica. Eu tenho experiência de 8 anos como secretário. Fui secretário de Marta e Haddad, fui secretário de abastecimento, fui secretário da implantação das subprefeituras. Isso me permitiu conhecer todas as secretarias, todas as empresas, todas as autarquias na cidade de São Paulo. Fui secretário de transportes. Organizei o sistema de transporte na cidade de São Paulo, implantei o bilhete único, fiz corredores de ônibus, fiz ciclovias. É essa experiência que eu quero levar como prefeito. Vamos a mais um breve intervalo e logo voltamos com o último bloco do debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Não saia daí.
E chegamos ao último bloco do debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vamos às considerações finais. Quem começa é Bruno Covas, do PSDB. 1 minuto e meio. Quero parabenizar a Veja e a SPM pela iniciativa, dizer que, mais uma vez, quero agradecer à população da cidade de São Paulo, que nesse período foi fundamental pela compreensão, participação, envolvimento para que a cidade enfrentasse o pior momento da pandemia do coronavírus e pela solidariedade que as pessoas tiveram. Mas não vamos tapar o sol com a peneira. A cidade vive uma das piores crises econômica e social que já teve que enfrentar. Nesse momento, não há espaço para amadorismos, para aqueles que não têm experiência administrativa e que sequer foram responsáveis por dirigir um carrinho de pipoca. Não há espaço para aqueles que fazem desta eleição o terceiro turno de 2018 ou a antecipação da eleição de 2022. Tenho experiência administrativa, 14 anos de vida pública, me sinto preparado para poder continuar a governar a cidade de São Paulo e fazer muito mais pela população menos favorecida da nossa cidade. Com força, foco e fé, vamos ganhar essa. Peço o seu apoio e o seu voto. Márcio França, suas palavras finais. Agradecer a vocês todos, aos nossos colegas que estão disputando e que vieram aqui. Lamentar mais uma vez a ausência do Celso Russomano e dizer para todos vocês que eu já fui prefeito, fui reeleito com 93% dos votos, como já falei, já fui governador, tenho experiência, uma longa carreira e tenho certeza que a cidade pode mais. São Paulo tem que voltar a liderar o Brasil, conduzir. Nós não podemos acertar o nosso ponteiro com o ponteiro do restante do país. Nós temos que, daqui, produzir o horário para o Brasil. Sempre foi assim. Todas as medidas importantes do Brasil, independência, república, democracia, sempre partiu de São Paulo. Essa ideia de ter um prefeito mais frágil, fragilizado, com uma sombra atrás, governando junto, se preparando, eu me comprometo a ficar os 4 anos e vou tentar ser o melhor prefeito que essa cidade já teve, como eu fui quando fui prefeito da minha cidade. Então, quero muito que vocês possam permitir que a gente possa fazer essa virada aqui em São Paulo. Você sabe que no segundo turno, todo mundo do PSDB sabe que aqui tem palavra. Viram, aqui na eleição passada que o Bruno mencionou, nós ganhamos a eleição com quase 1 milhão de votos de diferença do Dória. Ele sabe, porque quando a gente vai falar com as pessoas, aquilo que eu falar é o que pode e vai acontecer. E eu pretendo muito poder ajudar a cidade a ser muito melhor. Passo a palavra para Guilherme Boulos, 1 minuto e meio para suas considerações. Eu quero agradecer a Veja, a SPM, cumprimentar todos os candidatos, todo mundo que nos assistiu. Olha, na vida e na política é preciso ter lado. Eu tenho. No próximo dia 15, nós vamos decidir o futuro da nossa cidade. Tem muita coisa em jogo. O que vai estar em jogo é se a gente vai continuar aceitando passivamente ter 25 mil pessoas jogadas, morando nas ruas, enquanto tem mais casas sem gente do que gente sem casa. O que está em jogo é se a gente vai continuar aceitando que o dinheiro vai para máfias, para esquemas na cidade, máfia do transporte, do lixo, máfia de empreiteiras, enquanto falta creche, médico no posto de saúde. O que está em jogo é que cidade a gente quer. Uma periferia abandonada, como tem sido hoje, ou uma inversão de prioridades para o orçamento de São Paulo, da cidade mais rica do Brasil e da América Latina, ser destinada para os mais pobres. Se nós estamos vivendo essa situação hoje, é porque nós, enquanto sociedade, erramos em 2018. Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, Dória em São Paulo. Nós não podemos deixar que isso se repita agora. Por isso, nós vamos virar esse jogo. Eu e a Luísa Erundina somos a alternativa para mudar São Paulo. Voto 50. Obrigado, candidato Arthur Duval. Quais são as suas considerações finais em 1 minuto e meio, por favor? Olha, eu sei que você não quer o candidato do Dória, Bruno Covas, nem o invasor de propriedade e nem o Celso Russomano na Prefeitura de São Paulo. Eu sou o único que ganha de todos eles no segundo turno. E eu sei que muitas vezes você pode estar um pouco cansado, sem esperança, enquanto seu filho está lá todo virtuoso me acompanhando na internet. E por que isso está acontecendo? Por que o seu filho está cheio de energia? Porque ele viu que desde a época que a gente saiu nas ruas para tirar o PT, eu mantive a coerência. Eu, como deputado, sou o mais barato de todos, não uso nenhum privilégio, nenhuma mamata de político e estou aqui fazendo força para mudar. Eu tenho muita fama às vezes de um cara brigão, um cara turrão, um cara muito crica,
justamente a fama do paulistano fora de São Paulo. E por que isso acontece? Porque o paulistano muitas vezes ele é mal-humorado, muitas vezes ele é até um pouco grosso, mas é ele que trabalha e traz o resultado. É isso que eu quero trazer aqui para São Paulo. Eu sou o candidato que mais estudou e que mais está preparado para conduzir essa cidade. Além de tudo, a minha experiência vem da iniciativa privada. O que eu peço para você é o seguinte, realmente, eu não vou vir aqui pegar o teu dinheiro para ficar dando sorrisinho na propaganda de TV. Eu vou ser um cara mal-humorado e chato porque eu vou estar resolvendo os problemas de São Paulo. O que eu preciso é que você dê uma chance para o seu filho. Por favor, pergunte para ele quem é o Arthur Duval. O meu número é 51 e eu peço para você, dê uma chance para o seu filho. Gilmar Tato, do PT, o senhor tem 1 minuto e meio para se dirigir aos eleitores. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, cumprimentar os candidatos, a Veja, a SPM, e dizer que o PT governou essa cidade por 3 vezes. E as 3 vezes que o PT governou, ele combateu, enfrentou a desigualdade social. E é justamente isso que eu vou fazer. Voltar o bilhete único de 4 horas, voltar o leve leite, voltar o passe livre para os estudantes, implantar o passe para os desempregados. Nós vamos construir 40 mil casas para quem ganha até 3 salários mínimos. Nós vamos aumentar o orçamento para a cultura, criar uma frente de produção cultural na cidade de São Paulo, 1,5% na periferia. Nós vamos construir 500 quilômetros de ciclovias nesta cidade, que é fundamental, uma cidade moderna, as pessoas precisam andar de bicicleta, principalmente esses entregadores, para não ter acidentes, não morrerem. Essa é a cidade que eu quero, uma cidade do futuro, uma cidade moderna. Para isso tem que votar quem tem experiência. Eu tenho experiência. Tive 8 anos nessa cidade como secretário do governo da Marta e do Haddad. E eu, com o Carlos Zaratini, meu vice, nós vamos fazer uma campanha e também um governo progressista nessa cidade. Encerrando o debate, Joyce Hasselmann, 1 minuto e meio. Quero agradecer aqui a Veja, também a ESPN, quero parabenizá-los porque vocês tiveram coragem de promover esse debate democrático, enquanto outras emissoras acabaram cedendo às pressões aí dos palácios, né, espalhados pelo nosso país. Aqui o de Brasília e também o de São Paulo. É importante ter esse debate para que nós, olho no olho, possamos conversar sobre soluções para São Paulo. Agora quero pedir para você muita atenção. Quando a gente escuta aqui o atual prefeito falar, parece que ele está falando da Suíça, que São Paulo é uma Suíça, que tudo está indo muito bem, obrigada. Não é isso que está acontecendo. Nas periferias de São Paulo, nós vemos pessoas convivendo com ratos do tamanho de gatos. É isso que nós vemos. Locais onde há 60 anos não pisou um único político. Eu tenho rodado São Paulo por todos os cantos. Eu tenho visto o abandono dessa cidade. A experiência que essa gente aqui diz que tem não serviu para nada. Para afundar São Paulo serviu. A experiência do PT para afundar São Paulo. A experiência do PSDB para afundar São Paulo. Não é isso que São Paulo precisa. Nós vamos viver um pós-guerra, um pós-pandemia. E nós vamos precisar de muita força e coragem para fazer tudo o que precisa ser feito aqui. Para que você tenha uma saúde decente, para que seu filho tenha uma educação decente, para que a cidade seja bem cuidada. São Paulo precisa de uma mulher com coragem, que consegue fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Porque só assim a gente vai resgatar a nossa cidade. Vote 17. Chegamos ao fim do debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo. Esperamos que o programa tenha contribuído para você decidir melhor o seu voto no dia 15 de novembro. Gostaria de agradecer a todos os candidatos presentes e principalmente a ESPM pela parceria. Lembramos a todos que nos assistem que este vídeo ficará disponível no site veja.com e também em nosso perfil no Facebook. Obrigado e até o próximo encontro.